Amém. Boa noite, irmãos. As paz. É bom estarmos juntos mais um domingo. Deus seja louvado. Eu espero que essa série esteja, assim como tem feito em mim, tenha amassado você também, tenha triturado você, porque essa é a palavra de Deus e o objetivo dela é nos exortar, nos ensinar, também trazer conforto, mas esses temas, eles falam muito com o nosso dia a dia, então eles trazem a nossa realidade à tona, e eles, por sua vez, mexem muito com a gente. A série Pecados Intocáveis, hoje nós vamos falar sobre ingratidão, a memória curta do coração, falando sobre orgulho, sobre o pecado da língua, sobre irritabilidade, e hoje nós vamos falar sobre ingratidão. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Do verso 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Feche seus olhos. Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, e misericórdia sobre nossas vidas. Mais uma vez hoje, Senhor, que o Teu nome continue sendo glorificado, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, ache em nossos corações, Pai, uma terra fértil, Senhor, e possa produzir em nós frutos de arrependimento, Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos necessitados do Senhor, Pai, em todos os dias de nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, do 11 ao 19. Vem falando, então, do encontro que Jesus teve ali com os 10 leprosos. A partir de Lucas, capítulo 9, irmãos, Jesus muda ali a sua rota, dizendo que era necessário passar por Jerusalém. Ele percorre, então, esse caminho entre Samaria e a Galiléia. E é nesse caminho, então, que ele encontra os 10 leprosos. Perceba, irmão, que falando sobre ingratidão, a nossa tendência é naturalmente ser gratos por coisas que nós queremos que aconteça, sim. Esse é o natural. Geralmente nós não agradecemos ou somos tão gratos assim por coisas que a gente não desejava, ou que aconteceram ao contrário daquilo que a gente esperava. Então, assim, quando você lembra de ingratidão, quem vem à sua mente? Não responda essa pergunta. Guarde para você. Nesse bloco 1, do verso 11 ao verso 13, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, de novo, do verso 11 ao verso 13. Ele diz: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nesse. Aqui, irmãos, é o encontro da miséria humana com a soberania de Cristo. Quando a gente pensa nesse primeiro bloco aqui, desses 3 versículos, a gente vê o próprio Deus se encontrando ali com a escória,
com aqueles que foram ali separados da sociedade. Então a gente lembra também da depravação total, da corrupção do homem e da soberania de Deus através de Jesus, encontrando ali com eles. A lepra, ela é frequentemente comparada ao pecado. Por quê? Porque ela afastava aquela pessoa da comunhão. Ela tinha que ser separada. E ela vai destruindo aos poucos, fazendo a pessoa definhar. Então, pense comigo, no que o pecado faz com a gente? O que o pecado faz com uma pessoa? Ele afasta as pessoas de fato da comunhão. Ele começa a destruir aquelas pessoas, a minar a pessoa. Esse é o salário do pecado, que já diz a palavra de Deus, que é o quê? O salário do pecado é a morte. Naquela situação que eles se encontravam, os leprosos, não havia mais pobre, rico, judeu, samaritano, não havia mais diferença. Todos eles estavam nivelados, sendo todos necessitados, carentes ali da graça de Deus, carentes de um favor. Eles não tinham o que fazer. Não existia cura. Hoje, essa doença é chamada de hanseníase, e existem alguns tratamentos que travam ali o avanço dessa doença, mas na época não tinha cura. Então, ali eles eram afastados da sociedade, muitos deles conseguiam conviver em grupos de leprosos. Nós podemos ver que ali haviam pelo menos 10, para que eles tivessem um final de vida um pouco mais ameno, por conta dessa situação. Era comum, que eles fizessem isso, para passar o fim dos seus dias. A lepra não traria só a doença, corroendo aos poucos, mas tristeza. Pense você, que aqueles leprosos eles tinham família, aqueles leprosos tinham trabalho, eles conviviam com pessoas no dia a dia. E de repente, quando aquilo acontece, quando são acometidos pelaquela doença, eles tinham que ser separados da sua família, dos seus pais, filhos, esposas. O abandono e a necessidade deles era algo muito, muito tocante, eu imagino, de se ver. Hoje a gente não consegue imaginar tanto isso. A gente vê até algumas doenças que as pessoas têm que ficar separadas, mas naquela época era algo muito aberto, algo muito, muito presente. Era uma doença que acontecia muito. Então, no bloco 2, irmãos, do verso 14 ao verso 16, eu quero que você acompanhe aí. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Nós vemos então aqui, a partir desse bloco, a importância de obedecer pela fé. Perceba que eles não foram curados de imediato. Eles foram curados conforme eles foram no caminho. Eles foram de encontro ao sacerdote, porque era um costume. Se você era um leproso e por algum milagre você foi curado, você tinha que se apresentar ao sacerdote, sendo ele ali a autoridade religiosa da época, para que ele verificasse de fato se você podia voltar ao convívio da sociedade. Então, eles foram assim, foi um ato de obediência e fé ali juntos, porque no caminho nós observamos pelo texto que eles foram curados. Mas parece um tanto seco da parte de Jesus. Imagine que Jesus falou com eles: vocês podem ir e se apresentem ao sacerdote. Imagine você, um leproso, gritando por misericórdia ao Senhor, e ele, de longe mesmo, fala: vocês podem ir, se apresentem ao sacerdote. Eu creio, na minha concepção, que é um ato de fé, você simplesmente virar e sair, crendo realmente que o Senhor tinha poder, através das suas palavras, para curá-los. E à medida que eles foram, pelo caminho, foram curados. Nós lembramos de Naamã,
que foi a Israel e procurou, e foi enviado ao profeta Eliseu. E o profeta nem saiu. Acho que foi um pouco pior, foi um pouco mais seco, porque ele nem saiu para falar com ele. Mandou o recado e disse, pode falar para ele se banhar lá no rio. E Naamã então foi, se banhou no rio e foi curado. Não foi de imediato, porque a princípio ele foi convencido pelo seu servo aí. A volta do samaritano evidencia para nós um coração transformado por Jesus. Nós vemos então que só ele voltou. Nós entendemos ali já o trabalho da graça, a transformação do Senhor Jesus no seu coração. Porque a volta dele evidencia para nós, de 10 para 1, a volta dele evidencia uma transformação, um reconhecimento de gratidão ali pelo Senhor. Gratidão na raiz da sua palavra tem graça, que é favor imerecido. A gratidão ali, irmãos, foi um sinal que a graça não apenas tocou a pele dele, mas mudou sua alma. Alcançou de fato ali o seu coração. E isso é maravilhoso quando nós vemos isso no texto. Ainda mais com essa proporção. Eu imagino que se estão caminhando os 10, um simplesmente não fala nada, só vira as costas e volta. Eles devem, nós podemos pensar que eles devem ter falado alguma coisa entre eles. É comum, se você está caminhando com pessoas que convivem ali, está indo numa direção e de repente você toma uma direção contrária, geralmente você comunica alguma coisa. E mesmo assim, independente do diálogo que tiveram, os 9 continuaram. E ele voltou para agradecer o Senhor. E no bloco 3, então, do verso 17 ao 19, acompanhe comigo. Então Jesus perguntou, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Esse bloco, então, irmãos, é central, porque aqui fica evidente a ingratidão também dos 9. E a questão aqui não era só o milagre. Jesus queria mostrar a ingratidão e principalmente dos da casa, mostrando que o coração grato foi de um estrangeiro. Perceba, nós podemos entender que daqueles 9, pelo menos um, o samaritano, foi só o que voltou. Nós sabemos que havia entre judeus e samaritanos essa rixa, essa separação. Mas ali, na mesma situação de necessitados que a gente falou, eles se encontravam nivelados. E mesmo assim, nós podemos supor que tinha pelo menos alguns judeus ali entre aqueles leprosos. E foi o samaritano. Tanto que Jesus falou, foi só esse estrangeiro que voltou? Jesus expõe a tendência humana de consumir as bênçãos e não lembrar do Criador de todas as coisas. Imagino que fosse triste para o Senhor, vendo que os da própria casa não voltaram. É um sentimento comum, irmãos. Com certeza, eu imagino que para alguém, você já tenha sido ingrato. E que também alguém já foi ingrato para com você. E o sentimento não é bom. E o sentimento é que a gente pensa, nossa, mas nem para agradecer. Imagino que você pensou um pouco sobre esse sentimento. Jesus expõe a tendência humana, entenda, de consumir as bênçãos, de querer as bênçãos de Deus e não lembrar do Criador de todas as coisas. Somos, antes de tudo, irmãos, ingratos com Deus. E imagine que isso não começou agora. Somos ingratos com Deus desde a fundação, no Éden, no pecado original. Éramos inimigos de Deus. Antes de sermos alcançados pelo Senhor, éramos inimigos dele, porque assim diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 10. A nossa natureza, ela continua pecaminosa. Fomos transformados, regenerados,
mas a inclinação da nossa carne, da nossa alma, é sempre para o pecado, por causa da nossa natureza, por causa da origem. Por isso a ingratidão não é falta de educação, irmãos. Nós temos que ter isso bem claro. É um pecado. É uma cegueira espiritual que nos impede de ver a mão de Deus que nos sustenta. O próprio Deus que nos sustenta. E nós somos ingratos para com Ele. Quando, irmão? Quando pecamos. Quando o nosso coração não agradece o Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Do que o homem reclama, senão de seus próprios pecados. Lamentações, capítulo 3. É preciso que a gente reflita sobre isso e pense em quantas vezes temos sido ingratos com o Senhor. Geralmente, quando pensamos em gratidão ou gratidão, nós pensamos à nossa volta, nas pessoas que estão ao nosso lado. Mas eu queria meditar com você nessa noite sobre a ingratidão, pensando em você, e eu pensando em mim, na minha e na sua ingratidão para com o Senhor. É bem possível usufruir e receber das bênçãos divinas. Saúde, sustento, milagres. Pense em tantas bênçãos que você tem recebido do Senhor. E ainda assim permanecer em rebelião e indiferentes contra Deus. Perceba que no texto, o que voltou teve uma coisa a mais do que os outros 9. Teve algo muito mais precioso do que o milagre. Porque o milagre em si mesmo, ele não é nada. Mas o milagre em Cristo, sendo salvo, é tudo. E aquele samaritano que voltou, além da sua cura, obteve a salvação da sua alma. Então é possível, irmãos, pessoas receberem milagres, bênçãos, e a gente pode até olhar assim, olha, como fulano é abençoado, como fulano tem tantas coisas, e não passa nenhuma necessidade. E ainda assim, essa pessoa ser um rebelde, indiferente para com o Senhor. A memória do deserto. Em Números 21:5, o povo de Israel pecou ao murmurar contra o alimento que Deus provia milagrosamente. A murmuração é a voz da ingratidão e revela um coração que se acha merecedor de mais do que recebe. Ser grato é reconhecer que qualquer coisa melhor que o juízo já é uma bondade merecida. Merecíamos o quê? De fato, nós merecíamos o quê? Estávamos condenados à morte. E o Senhor nos alcançou. O mandado da gratidão, o mandamento da gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Para o cristão, a gratidão não depende de como as coisas vão, mas de quem Deus é. O sacrifício de Cristo na cruz é o motivo supremo que torna a ingratidão injustificável para o crente, independentemente das circunstâncias. Eu sei que é difícil, irmãos. Nós vivemos isso todos os dias. Se está calor, nós reclamamos do calor. Aí quando faz o frio, nós também reclamamos do frio. Então, o que nós queremos? É difícil. Então, é muito difícil ser a gente, né? Ser pecadores miseráveis que reclamam de tudo. E nós só temos que pedir graça e misericórdia ao Senhor, porque sem perceber, às vezes nós estamos reclamando, nós estamos murmurando de algo, do que nós temos, do nosso dia a dia. Nunca estamos satisfeitos, queremos mais e mais e mais. E até onde vai parar? Torre de Babel, que sobe, sobe, sobe e nunca a gente está satisfeito. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Lembra da pergunta lá no começo? Você sabe, agora você já imaginou quem é a pessoa que vem logo à sua mente quando você pensa em gratidão?
Não responda. Eu espero que essa pessoa seja você, seja eu. Porque quem é mais ingrato, irmãos? Somos nós. Não podemos pensar em alguém da nossa vida, nos nossos irmãos. Não podemos jogar para o outro. Devemos examinar a nós mesmos. Nós somos ingratos. E não estamos nivelando com ninguém à nossa volta. Nós somos ingratos para com Deus. E se não amamos a Deus, como iremos amar os nossos irmãos? A tendência do nosso coração é justamente oposta à gratidão. Nós não somos justos. Deus nos considera justificados por causa da obra de Cristo em nossa vida. E do que o homem reclama, senão os seus próprios pecados? Nós já falamos até isso, Lamentações 3:39. Então, irmãos, eu espero que, através dessa série de mensagens, que o Senhor realmente mova o nosso coração e mente a ser transformados. E as pessoas que mais percebem isso, que mais conseguem perceber esses pecados em nossas vidas, são os que estão próximos de nós, são os da nossa casa, são os nossos irmãos. E isso é comum mesmo, e isso acontece de fato. O que nós precisamos é realmente mudar. Mudar pela misericórdia, pela graça de Deus que nos alcançou, entender que não é uma falta de educação, não é o nosso jeito, não é a nossa maneira de ser, não é a maneira com que eu fui criado. Eu usei muito isso. Eu não sei qual a desculpa que você usou. Eu sei que eu usava algumas. Às vezes ainda uso. E o que precisamos é mudar, nos arrepender. Não tem um meio termo. E eu termino com essa reflexão. Peço que você ouça. Em 1860, um barco a vapor chamado Lady Elgin naufragou no lago de Michigan após uma colisão. Edward Spencer, um jovem estudante de teologia e nadador experiente, lançou-se às águas geladas repetidas vezes. Ele conseguiu resgatar 17 pessoas sozinho. Absurdo. O esforço foi tão grande que ele sofreu danos físicos permanentes e nunca mais pôde caminhar ou exercer o ministério de forma plena. Anos depois, em seu aniversário, um repórter perguntou qual era a sua lembrança mais marcante daquele dia. Spencer respondeu com tristeza, cabisbaixo: apenas uma coisa, das 17 pessoas que salvei, nenhuma delas voltou para me agradecer. Essa história ecoou o drama de Lucas 17. Nós podemos perceber algumas semelhanças. Em Lucas 17, pelo menos um voltou para agradecer. Nessa situação, nenhuma pessoa voltou. E foi um esforço absurdo. Eu, particularmente, não conhecia essa história, mas pesquisando, eu pude conhecer, eu fiquei realmente impressionado. Mais impressionado ainda até onde chega a nossa ingratidão. Até onde chega o nosso coração corrupto e pecaminoso. E que se o Senhor, irmãos, qualquer um de nós, qualquer um que está aqui, se o Senhor, de fato, não nos trazer, não puxar com as suas cordas de amor todos os dias, nós podemos cometer coisas absurdas. Então, nós devemos pensar com muita seriedade, não só sobre a ingratidão, mas por tudo que nós temos aprendido. E, de fato, nos colocar diante do Senhor e se perguntar se realmente as nossas atitudes têm sido de um crente, de alguém que foi salvo pelo Senhor. E isso nos afeta, irmão, nos afeta. E o objetivo da palavra de Deus é de fato esse, nos confrontar. Porque de fato, se ela não nos confrontar, nós estamos sem freio, numa ladeira, e nós descemos sem fim. E sem fim era o nosso destino. Mas o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos alcançou.
Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Senhor Deus, pecadores, Senhor, miseráveis, Senhor, que somos. Mas, Senhor, não queremos, Senhor, falar isso de maneira mecânica e automática. Mas queremos falar isso, Senhor, com o mais profundo do nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque, Pai, somos crentes alcançados pelo Senhor e temos uma vida lá fora. E essa vida, Senhor, precisa ser de gratidão, precisa ser uma vida que glorifica o Teu nome, Pai, para que as pessoas possam ver e glorificar o Teu nome também. Para que a missão que o Senhor nos deu, de viver uma vida que está satisfeita no Senhor e que te glorifica, Pai, possa de fato funcionar, e que ela funcione, Senhor, dentro das nossas casas primeiro, Pai, porque é onde somos mais afetados, é onde o nosso pecado é exposto, Senhor, e muitas vezes tentamos dar desculpas, escondê-los, Senhor, e por vezes, Pai, passamos, Senhor, e vamos empurrando, como se nada tivesse acontecendo, mas, Senhor, nos desperta, Pai, de maneira geral, não só sobre esse pecado, mas todos os pecados que temos cometido diante do Senhor, e isso tem nos afastado de Ti, Pai, porque somos indiferentes, Senhor, ao nosso pecado. Ele vai acontecendo, Pai, dia após dia, minando, nos definhando como uma lepra, Senhor, e, Pai, não mudamos de vida. Mas precisamos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e através do Teu Espírito nos desperta, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, nos lava, Senhor, toca, Senhor, os nossos lábios, assim como Isaías, como uma brasa, e nos purifica, Pai, porque precisamos, Pai, glorificar o Teu nome, e por muitas vezes não conseguimos, Senhor, mas não queremos, Senhor, estar distantes do Senhor. Ainda, Pai, que errando muitas vezes, queremos vir à Tua presença, te pedir perdão e nos humilhar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.